Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e vamos começando aí mais uma semana, segundou por aqui, né, com a notícia do GE que diz respeito a um jogador que o Botafogo, né, tem interesse, eu falei aqui nos últimos dias, que é o botafoguense Cauli, isso mesmo, jogador que se destacou lá no Bahia, né, conseguiu na última rodada se salvar o tricolor baiano, e a notícia do GE é que o Palmeiras fez uma proposta pelo jogador e o Bahia não aceitou a proposta grande, de 6 milhões de euros. Na verdade, o Palmeiras, segundo a reportagem do GE, começou ali na faixa de 4 milhões e pouco, deu uma subida substancial para 6 milhões de euros, que hoje corresponde a cerca de 32 milhões de reais, e ainda assim o Bahia disse não para a aquisição do jogador de 28 anos, o Cauli, né? Botafogo e Flamengo também já manifestaram, né, interesse ali, sondagens pelo jogador, mas dá para ver que não vai ser fácil tirar o atleta do Bahia. Só lembrando, né, que o Bahia hoje faz parte do grupo City, então não é um clube que esteja assim desesperado por dinheiro, né? Talvez uma única solução aí que eu vejo, caso o Botafogo realmente decida, né, fazer uma investida pelo jogador, seja caso o Bahia tenha interesse em algum atleta do elenco atual alvinegro, né? Então fazer aí uma composição, né? Tipo uma moeda de troca. Lembrando que o Botafogo e o Bahia até recentemente tiveram a negociação do Canu, né? Então tem um bom relacionamento entre o Botafogo e o Bahia, mas realmente Cauli super valorizado lá pelos lados de Salvador, né? Então, Botafogo, gente, Botafogo precisa agir. Eu ia falar isso aqui mais adiante, mas as coisas estão acontecendo, né? Eu acabei de ler uma notícia que o Corinthians está de olho no Gabriel Barbosa, né, do Flamengo, o Gabigol. Por sua vez, o Flamengo está muito próximo de anunciar o De La Cruz do River Plate, que é um jogador muito interessante aqui do futebol sul-americano, assim também como o Léo Ortiz, né, do Bragantino. O Flamengo tá fechando ou fechou, não sei. Então tá todo mundo se movimentando. Se falar só de Rio de Janeiro, o Vasco também vai ter um aporte financeiro aí bem interessante da 777, né? No ano de 2024 é previsto um aporte grande. Todo mundo aí se movimentando, o Botafogo não pode ficar para trás. É claro que a gente sabe que muitas negociações estão sendo feitas, né? Nesse momento, a gente até evita de falar qualquer coisa para não atrapalhar, mas o Botafogo precisa realmente finalizar essas negociações, né? Não pode ficar mais só na base das sondagens, porque o tempo está passando. É tudo muito dinâmico, ainda mais nessa fase. Trouxe aqui a informação ontem que o Botafogo se apresenta já no dia 7 de janeiro, né? Hoje já é dia 11 de dezembro, vai passar muito rápido, ainda mais com os feriados aí de final de ano, Natal, Ano Novo, vai passar tudo muito rápido. Se o Botafogo quiser já apresentar caras novas no dia 7 de janeiro, tem que realmente se mexer, né? Tá difícil, mas vamos lá. É claro que o Botafogo tá agindo, volto a dizer, tá agindo no mercado, mas tem que efetivar, né, esses interesses. O Botafogo já fez sondagem pelo goleiro Cássio, pelo goleiro Santos, né? Então, o Botafogo precisa de um goleiro, né? Isso é um fato. Só para falar de uma posição, né? Galera, vamos sair um pouquinho do futebol, né? Eu comentei ontem aqui do futebol de areia, do beach soccer, né? O Botafogo acabou, de fato, perdendo a decisão de terceiro lugar para a equipe do Anchieta, acho que é isso. O pessoal ontem comentou que é uma equipe do Espírito Santo, né? Mas vamos falar de uma boa notícia, né? O Sport TV mostrou ontem a vitória do Botafogo, né? O título do Botafogo no futevôlei. Isso mesmo, o Botafogo foi 100%, campanha 100%, atuando no centro de tênis aqui do Rio, e venceu na final o São Paulo com parciais de 18-14, duplo 18-14, tá? A equipe campeã do Fogão foi formada por Tavinho, Gui Brasília, Amauri e Felipe Adão, mais conhecido aí, né? Felipe Adão, que quem não lembra, né, jogou no Botafogo, filho do Cláudio Adão, né? Famoso jogador. O Felipe Adão atuou no Fogão em 2006, inclusive foi campeão carioca, e ele ao final da partida até deu uma entrevista, né, dizendo que obviamente
acompanhou aí tudo que rolou no Brasileirão. Então que esse título do futevôlei, né, de certa forma, quem sabe ali, mesmo que um pouquinho, conforte os corações alvinegros, foram as falas aí do Felipe Adão. Então parabéns aí para a rapaziada do futevôlei. O São Paulo foi o vice, o Vasco ficou em terceiro e o Sport Clube Vitória terminou em quarto lugar. E quem entregou o troféu para os campeões alvinegros foi justamente o nosso presidente do Botafogo Social Olímpico, Durcésio Melo, beleza? Galera, outra notícia aí que agora tem a ver com o nosso acionário, né, majoritário. Por onde anda John Textor? Por onde anda John Textor? Cada hora tá, né, num lugar diferente. Ontem ele esteve lá na França acompanhando o Lyon e parece que deu sorte para a equipe do Lyon. O Lyon que faz uma campanha péssima no francês, tá na lanterna, tá segurando a lanterna no francês. O Lyon chegou ontem a 10 pontos, ganhou. Esses 10 pontos são 2 vitórias, 4 empates e já amargou 9 derrotas. Lyon venceu o Toulouse por 3-0 num hat-trick do Laka, isso mesmo, o Lacazette, ex-Arsenal, né? Anotou os 3 gols do Lyon. Vamos ver, o Lyon aí tentando se safar, lembrando que lá na França é um pouco diferente, né? O formato do campeonato são 34 rodadas, um pouquinho menos que o Brasileirão, e caem direto 2 times, né? Aí tem um playoff ali entre os últimos com os outros times da segunda divisão, um formato um pouco diferente, o Lyon aí brigando para escapar do rebaixamento. Na próxima rodada, se não me engano, pega o Rennes. E, enfim, vamos ver. Uma reação aí, talvez, do Lyon. Galera, essa época do ano a gente acaba, né, tendo que achar notícias, né, não são do futebol profissional, né, todas, mas que dizem respeito também ao nosso fogão. O Botafogo, as gloriosas, o Botafogo feminino, que está disputando a versão, naturalmente, feminina da Copinha, né? A primeira edição da Copa São Paulo, né, de futebol feminino. O Botafogo está dando um show, 100% na primeira fase, terminou em primeiro lugar do grupo, naturalmente. Ontem bateu o Corinthians, né, que é muito tradicional, talvez seja a equipe mais vencedora da modalidade no Brasil. O Botafogo sapecou 4-1 nas meninas do Corinthians, tá? E com isso o Botafogo se classificou para a semifinal do torneio, vai enfrentar o time feminino do Internacional, na quarta-feira, lá na Moca, na tradicional Rua Javari, né, do Juventus, né, até esqueci agora o Moleque Travesso, isso aí, do Moleque Travesso, que é o apelido do time lá da Moca. Vamos lá, pessoal, vamos voltar agora ao que eu sei que a galera tá ansiosa, né? O GE trouxe a informação que o Botafogo está muito próximo de prorrogar o empréstimo do Gabriel Pires, tá? O Botafogo está analisando internamente o custo-benefício. Todo mundo sabe que o Gabriel Pires prometeu muito, entregou pouco, mais ou menos nessa linha. Infelizmente ele teve uma lesão na panturrilha, né? Ficou muitos jogos fora, teve só 34 jogos esse ano, acho que foi isso. 34 jogos com 2 gols e 5 assistências. O Gabriel Pires internamente é visto como um bom nome para manutenção no elenco, mas o Botafogo está acertando isso aí com o Benfica. E o que é certo é que o Botafogo não vai fazer valer o seu direito de comprar, de adquirir os direitos, né, os direitos econômicos do Gabriel Pires, né? Lembrando que o Benfica, quando adquiriu o jogador há alguns anos atrás, pagou uma bela grana, 10 milhões de euros, né? E então é isso. A tendência é que o Gabriel Pires permaneça em 2024 e a gente espera que, assim sendo, ele tenha um ano aí melhor, né? Livre de lesões. Por sua vez, o jornal português A Bola, tá, deu a notícia de que o Corinthians estaria interessado no jogador. Então, vamos aguardar aí novidades, tá? Pessoal, o Fogão.net ontem fez uma análise, né? O Gentili fez uma análise sobre o futuro da garotada gringa do Botafogo, né? Gringa porque a maioria ali são uruguaios, mas tem Segovinha, Paraguai, enfim.
O Valentim Adamo agora me fugiu, acho que ele é argentino, mas jogava no futebol uruguaio. Enfim, a garotada sul-americana do Fogão precisa mostrar, né, mais do que mostrou esse ano, né? Na verdade, poucos tiveram oportunidades. Eu acho que o Segovinha, basicamente, é o jogador que foi disparado, né, o que teve mais chances no time, e teve uma queda, né, no final do ano. Isso acabou meio comprometendo aí a idolatria que a torcida estava em relação ao Segovinha, né? A joia alvinegra, né? Um jogador aí de muito potencial, mas que também foi questionado aí nessa reta final se ele teria aí subido a cabeça dele, esse sucesso todo, né? Fato é que o Segovinha, ele surpreende desde que ele chega ao Botafogo, ele se adapta muito rápido, parece não sentir nada assim da pressão de estar mudando de país e tudo, e mesmo muito franzino, baixinho e tal, ele dá uma resposta muito rápida em campo, e ajuda o Botafogo a vencer diversos jogos no primeiro turno, né? E aí logo caiu nas graças da torcida, com seu futebol, né, envolvente, né, muito bom no 1 contra 1, driblador, né, algo que cada vez está mais raro da gente ver no futebol mundial, eu diria, né, não só brasileiro, um jogador assim inteligente, né? O Segovinha não só um jogador de drible muito fácil, né, com um repertório de dribles muito grande, mas também um jogador inteligente que deu assistências importantes, né? Não fez gol, mas toda vez que ele entrava em campo era sempre um jogador muito insinuante e que levantava a torcida. No final do campeonato, o Segovinha acabou ficando marcado, como quase todo mundo, pela queda de desempenho do time, né? Foi mal no lance ali do gol do Santos, do empate do Santos, mas eu acho que isso aí não pode marcar o jogador, né? E a gente espera que ano que vem tudo seja diferente. É um jogador que não à toa, né, caiu nas graças da torcida. A criançada também alvinegra se identificou logo com o Segovinha, né? O personagem Segovinha, que gerou música, gerou camiseta, né? E outros materiais, copo com o Segovinha, enfim. Eu acho que ele é um jogador aí que ainda lidera essa turma aí de jovens sul-americanos e que vai ter chance de 2024 calar os haters, né? Principalmente das outras torcidas que começaram a falar muito do Segovinha. Ele para ser um garoto, né, 20 anos, até mais introvertido. Teve um momento ali do campeonato que ele começou fez luzes no cabelo e tal. Não que isso vá interferir no futebol dele, mas que talvez ele estivesse ali vivendo aquele momento de idolatria mesmo, né? Então não dá para dizer que foi isso, foi aquilo, subiu a cabeça, não subiu. Mas 2024 vai ser aí digamos, a gente vai poder dar um veredito melhor sobre as possibilidades, né, de futuro de carreira para o Segovinha. Eu continuo acreditando muito no jogador. Agora o Thiago Nunes vai ter que fazer bem a leitura de quais momentos de lançar o Segovinha, né? O Segovinha acabou se queimando, por exemplo, entrou no jogo contra o Flamengo, que era um jogo muito físico, né? E que naturalmente não era favorável para ele. Por que o Segovinha normalmente tinha destaque quando entrava no segundo tempo, né? Às vezes no final da partida, um jogador que ainda, né, não tem essa parte física, até pelo seu porte também, né? Tão forte como um Júnior Santos, né? O extremo oposto, mas um jogador que acabava por estar descansado, vinha do banco com muita disposição e desfilando, né, a sua categoria, os seus dribles. A gente espera que isso aí volte em 2024. Os outros jogadores são Diego Hernandes, que chegou no Botafogo até com um cartaz maior que do próprio Matias Segovia, né? Com muita expectativa, e jogou muito, muito pouco, né? Teve poucas oportunidades. Volto a dizer, a gente nunca sabe o que está rolando lá no Lonier, nos treinamentos. De repente o jogador não está rendendo, está sentindo a adaptação ao país, né? Tudo que a gente falou em relação ao Segovinha, né, que rápida adaptação, não é o normal, né? Então, o Diego Hernandes, a gente espera também em 2024 avaliar melhor o jogador, né? A mesma coisa em relação ao seu compatriota, né? O Matheus Ponte, lateral direito, que foi destaque, melhor lateral direito do Mundial Sub-20 no meio do ano, né? Não pode ter desaprendido a jogar futebol, né? Tá certo que ele
passou por algumas também lesões, mas ele teve pouquíssimas oportunidades no Botafogo de 2023, tá? Inclusive ele revelou numa entrevista agora que ele está recém se recuperando, fase final de recuperação de uma lesão muscular no quadril, tá? O Matheus Ponte. O Botafogo liberou ele para a seleção pré-olímpica, que é sub-23, tá? E que vai disputar o torneio agora final de janeiro, início de fevereiro, na Venezuela. Então o Matheus Ponte vai novamente servir a seleção uruguaia, né? E a gente espera que ele volte aí também mais maduro e com o físico aí totalmente recuperado, né? É a expectativa em relação ao Matheus Ponte. Para vocês terem uma ideia, o Matheus Ponte ele foi relacionado no Botafogo desde que ele chegou ali na metade do ano para apenas 7 jogos do Brasileirão. E quantos jogos ele atuou no Brasileirão? Quem sabe aí? Eu vou falar para vocês. Apenas um jogo, né? Ele, na verdade, ele jogou na Sul-Americana o nosso jogo da eliminação, lá na Argentina, contra o Defensa e Justiça. Ele chegou a entrar em campo e também no Brasileirão ele atuou só naquele Botafogo 3-0 no Bahia, né? No Newton Santos. Foram os dois únicos jogos que o Matheus Ponte vestiu a camisa alvinegra. É pouquíssimo, muito abaixo do que a gente esperava, né? E é na posição de lateral direito, que a gente sabe que o Botafogo está no mercado por um lateral direito, mas tem o Matheus Ponte, né, no elenco. A gente espera que o Matheus Ponte seja muito melhor aproveitado. Disse ele, Matheus Ponte, nessa mesma entrevista, né, que não quer ser emprestado. Seria até uma solução que eu daria aqui para o Botafogo, né, em relação a esses jogadores, o próprio Valentim Adamo, né, que teve menos chances ainda, né? Dar uma rodagem para esses jovens jogadores, quem sabe emprestá-los, né, aqui internamente no futebol brasileiro, para eles voltarem em 2025 com uma experiência maior de futebol brasileiro. Mas o Matheus Ponte falou o seguinte, que ele não quer ser emprestado, gostou muito do Botafogo, elogiou muito o ambiente do Botafogo, elogiou a hospitalidade, a acolhida que ele recebeu no Rio de Janeiro, né? E que o Thiago Nunes, nosso técnico, já disse o que quer, né? Ele falou, aspas para Matheus Ponte, o Thiago Nunes, professor Thiago Nunes, já disse o que quer de mim ano que vem. Então vamos aguardar. Certamente o Thiago Nunes quer que o Matheus Ponte renda muito mais do que rendeu, né? Ofereça muito mais do que ofereceu, que foi praticamente nada em 2023. Teve pouquíssimas oportunidades, como eu acabei de falar, né? Galera, falar aqui do Corinthians de novo, não. Já falei várias vezes do Corinthians, só reforçando o que eu falei antes, né? Os clubes estão se mexendo no mercado, né? Então é bom que o Botafogo fique muito ligado. Comenta aí embaixo o que você acha justamente. Matias Segovia, para você foi uma decepção, o Segovinha, ou se você acha que realmente ele simplesmente sucumbiu junto com o time, né, na reta final. Diego Hernandes, eu acho que algumas partidas, pouquíssimas que ele entrou, ele mostrou algumas qualidades, né? E o Matheus Ponte e o Valentim Adamo, que não dá nem para avaliar, porque realmente o Valentim Adamo nem chegou a jogar, né? Ele que, só para relembrar, né, estava na segunda divisão uruguaia, é aquele centroavante alto, né? Lembra Louco Abreu? Será? E que estava na artilharia lá da segunda divisão uruguaia. Beleza, pessoal? Então, por hora é isso. Já vai dar 19 minutos. Eu espero de coração que até o Natal... né? A gente lembra que a SAF foi um presente de Natal para o torcedor alvinegro, né? A notícia da SAF foi justamente no dia 24 de dezembro, há 2 anos atrás, né? Agora eu espero que o presente seja diferente, que o Botafogo apresente logo nomes, e não só nomes, né? Não basta só nomes relevantes, né? Tem mais um nome aí que vai ser uma espécie de reforço para o Botafogo, né? Para 2024, que é o Patrick de Paula, né? Maior contratação da história do Botafogo, que ano passado iniciou bem o ano, estava performando bem, né? E aí teve aquela infelicidade da lesão. Ainda pelo Campeonato Carioca, Patrick de Paula em breve estará de volta, né? Já vinha ali tendo algum contato com a bola, assim como o Rafael, né? Em fase final de recuperação. Patrick de Paula, quem sabe, pode ser um nome, né? Para o meio de campo do Botafogo,
né, o ano terminou com Danilo Barbosa em alta, né, e por outro lado o Marlon Freitas em baixa com a torcida. Beleza, galera? Já deixa aquele like, se inscreva no canal se você não é inscrito, canal Botafogo Digital, já fez 8 meses, a gente segue crescendo aí, graças a vocês, graças à nossa família alvinegra, e a gente segue, altos e baixos do fogão, a gente tá sempre aqui, beleza? Tamo junto, valeu, abraços!